Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula, vou lembrá-los novamente que vocês precisam entrar no Class, fazer a atividade que está ali e é para fazer as atividades de todas as disciplinas para você. Além de aumentar o seu conhecimento, você também, claro, garantir a sua presença. Tanto o conhecimento como presença são muito importantes. Lembrando que nós já estamos no terceiro trimestre, né? Já estamos caminhando para o fim aí do ano letivo. Se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, não precisa se preocupar. A única coisa que eu peço para você é que entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que você precisa fazer. Então você pega a atividade, vai para sua casa, faz a atividade, depois retoma para a escola. E é importante lembrar a vocês que o ano ainda não está perdido. Então se você, por um acaso, tirou nota aí abaixo da média nesses outros trimestres, aproveita, nós estamos no terceiro trimestre, dá tempo ainda de você se recuperar, ok? Dado o nosso recado, nós vamos para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos ler, interpretar e analisar um anúncio publicitário. Relembrar as características desse gênero do anúncio, refletir sobre a linguagem não verbal, lembra aquela que não tem o texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão e um sentido implícito no texto, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, conhecer as funções da linguagem. Lembram? Teve uma aula que nós falamos das funções de linguagem, trouxe para vocês um esquema dessas funções da linguagem, falamos rapidamente a esse respeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Para a gente começar, vocês já estão acostumados que nós temos um quiz. Então vamos lá. A imagem publicitária nos apresenta um ou uma metalinguagem, uma denotação, um intertexto ou um metapoema. Lembra? Nós já vimos metalinguagem, nós já vimos intertextualidade, intertexto, nós já vimos também conotação e denotação. Tá? Então, o que será que esse anúncio aqui, né, essa imagem publicitária, me traz? Ela está escrita assim: o legítimo herdeiro do trono da Hortifruti. Aí depois tem, a Hortifruti apresenta o rei melão. Lembram de alguma coisa? O rei melão, essa imagem, tem uma referência? Tem algo de onde foi tirado essa imagem? E se tem algo de onde foi tirada essa imagem, representa o quê? Um intertexto. Por quê? Porque tem o texto de referência e depois eu tenho uma outra imagem que faz com que nós lembremos daquele texto de referência, né? Que no caso é o filme O Rei Leão. Para nós começarmos a pensar, trouxe um anúncio publicitário e agora eu vou pedir para vocês, qual é o público-alvo do anúncio? Porque o anúncio ele é feito para atingir determinado público. Qual é esse público-alvo e por que você acha que é esse público-alvo? Vou dar um tempo para você dar essa resposta e eu já volto.
Então, deu tempo de você analisar essa imagem, viu ali o texto não verbal com o texto verbal, conseguiram perceber qual é o público-alvo? Coloquei para vocês, o público-alvo é o feminino, pois na imagem vemos a imagem de uma mulher, né? E também a palavra saia, essa palavra saia ali, remetendo-se, né, à vestimenta. Para a gente continuar, nós vamos pensar nesta aqui, ó, nesta placa que tinha aqui, tá? Diz assim, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. A palavra saia possui a mesma função em todas as orações? Explique. Então, agora você vai pensar só na palavra saia, né? Ela aparece várias vezes. Ela possui a mesma função? E você vai explicar. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram analisar aí todas essas orações? Então, ó, use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Será que ela possui a mesma função? Trouxe para vocês que não possui a mesma função. Na primeira oração, ou seja, aqui ó, no use saia, nós temos o quê? A palavra possui função de substantivo. A peça de roupa mesmo, a saia como peça de roupa. Nas outras orações, então, ó, saia de dia, saia de noite, saia de si. Nas outras orações, possui função do quê? De ação, ou seja, é um verbo. E esse verbo está no imperativo, é o saia de você sair mesmo. Então, eu tenho a mesma palavra com funções diferentes. Tá? Um é substantivo e o outro é o verbo, ok? Continuando, nós temos aqui, ó, esta placa onde estava escrito, né, aquelas orações, o uso de uma placa de trânsito, né, vamos entender aqui como uma placa de trânsito.
possui uma intenção. Estou dizendo para vocês que possui uma intenção, certo? Qual é essa intenção e de que forma ela se relaciona com os verbos no imperativo? Lembram que na questão anterior nós dissemos que saia de dia, saia de noite, saia de si são verbos no imperativo? De que forma se relaciona a placa com esses verbos no imperativo? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, deu tempo para você analisar aí, pensar na função dessa placa, o que será que ela quer transmitir? Lembra? É sempre interessante assim. Se nós vamos fazer a análise de um anúncio publicitário, uma capa de revista, ou qualquer outra coisa que tenha texto, né? O texto verbal, então essa linguagem verbal, e o não verbal, que são essas imagens, é interessante que a gente perceba tudo. Por quê? Porque quem faz possui uma intenção. Trouxe para vocês a seguinte coisa. A placa de trânsito é uma placa de advertência, né? Se você lembrar aí no trânsito, quando você anda pelo trânsito, você vê que a placa, essa placa amarelada, ela é a placa de advertência. Um alerta, né, indica um alerta para o condutor do veículo. Então, o condutor do veículo, o motorista, ele já vai saber que ali é um alerta de alguma coisa, ou vai ter uma curva. Então, tem que pensar sobre isso. No caso, ela serve como uma advertência sobre a vida social do interlocutor. E o verbo no imperativo indica um conselho. Lembra quando nós trabalhamos a questão do verbo? E nós falamos que o verbo imperativo dava essa ideia de conselho? Então, aqui neste caso, como que funcionou esta placa de trânsito? Como uma advertência. Uma advertência para quem? Para o interlocutor, para você que está lendo ali.
E ela, em vez, no caso de dizer, por exemplo, que tem uma curva na frente, está dando o quê? Conselhos. Então, é para você aí, fica bem pensando a respeito que você precisa sair de casa, sair de noite, certo? Então, é essa ideia que essa placa de advertência traz para aquele interlocutor. Continuando, de acordo com o anunciante, quem é o anunciante? É a Batavo, tá? Trouxe aqui para vocês, só para vocês lembrarem, ó, é a Batavo. De acordo com o anunciante e do texto verbal, então agora a gente vai pensar no texto verbal, certo? Quais são os possíveis produtos anunciados? Então você vai pensar na Batavo. Você conhece a Batavo? Se você não conhece a Batavo, dá tempo de você pesquisar. Você vai pensar aí nesse anunciante e quais os possíveis produtos que está sendo anunciado. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, deu tempo de vocês responderem aí a questão, analisarem. Então, ó, nós temos um anunciante, que é a Batavo, e esse texto verbal. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Quais são os possíveis produtos? Se você conhece a empresa Batavo, você sabe mais ou menos com que ela trabalha. Trouxe para vocês que se trata de uma resposta pessoal, né? Porque depende de como você conhece essa empresa Batavo, mas é importante que na sua resposta você pense que a Batavo é uma empresa do ramo alimentício de leite e derivados. Então, esse leite e derivados talvez possa ser ali a publicidade de um iogurte, pode ser a publicidade de um queijo, não sei, certo? Do próprio leite. Então, eu tenho que ter essa ideia de que a empresa é uma empresa alimentícia para eu poder entender
todo esse contexto ali do meu anúncio publicitário. Continuando o anúncio publicitário, porque ainda está no mesmo anúncio, certo? Eu somente cortei para ficar mais fácil para a gente ir conversando aos poucos sobre esse anúncio. Continuando, no final do meu anúncio, eu tenho a seguinte coisa. Não se reprima. Pensilite. Nova linha Batavo Pensilite. Mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve e muito mais gostosa. Então, é isso que traz ali no final do meu anúncio publicitário. Então, eu tenho aquela placa dizendo use saia, saia de si, saia de noite. Então, eu tenho isso e depois, no final, eu tenho aqui o real produto, né? Que é essa linha chamada Não se reprima. Não se reprima, perdão, é essa linha chamada Pensilite dizendo não se reprima. Então, é uma linha ali de derivados do leite. Nós vamos reler Nova linha Batavo Pensilite, mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve e muito mais gostosa. O último período apresenta um duplo sentido e muito mais gostosa. Quais são os sentidos e por que isso acontece? Você vai pensar ali, então você vai ter que reler tudo, você vai prestar bastante atenção nesse último período e pensar como que ele pode produzir dois sentidos, certo? E explicar. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesse duplo sentido passado ali por essa frase? Trouxe para vocês a seguinte coisa. O uso do adjetivo gostosa, ó, é muito mais gostosa. Pode se relacionar tanto com o substantivo vida, para você ter uma vida muito mais gostosa,
como com o pronome você. Olha lá, para você viver uma vida mais leve. Isso é possível porque o locutor fez uso do ponto final. Ó, estão vendo que ele termina aqui, ó. Mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve. Ponto. Certo? Então, indicando a possibilidade de sujeitos adjetivados implícitos. Como assim, professor? Não entendi nada. Essas palavras estão muito difíceis. Ok. Para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Olha só. O adjetivo gostosa, a gente sabe que gostosa é um adjetivo, pode se referir à vida. Você ter uma vida mais gostosa. Mas também, se nós fizermos a leitura, olha só. Nova linha Batavo, Pensilite. Mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve e muito mais gostosa. Esse é muito mais gostosa pode estar se referindo à pessoa que vai consumir aquele produto, esse produto Pensilite. Conseguem compreender o que eu quero dizer para vocês? Que por isso que nós podemos entender ali o você também como esse sujeito. Então, tem que pensar ali que essa frase traz essa ideia dúbia ali do duplo sentido, ok? E agora nós vamos pensar. Sabendo das possibilidades de sentidos produzidos pelo enunciado, então a gente já conversou, a gente sabe dessas possibilidades de sentidos, ok? Você concorda com ele? Você concorda com isso que a gente conversou? E por quê? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar, analisar esses sentidos produzidos? Quais sentidos, professor? Da resposta anterior, lembram? Ó, o uso do adjetivo gostosa pode se referir tanto com a vida, como também pode dar uma ideia
de se referir com aquela pessoa que vai consumir o produto. A pessoa vai ficar mais gostosa, ok? E agora, será que você concorda com isso? Será que você não concorda? O que eu trouxe para vocês? Olha só. Trata-se de uma resposta pessoal, obviamente, né? Se você concorda ou se você não concorda. O importante quando a gente traz essas reflexões para vocês é sempre saber argumentar. Não basta você concordar ou não concordar com alguma coisa. Isso não é o suficiente, certo? Você precisa argumentar do porquê sim ou do porquê não. E eu trouxe para vocês a seguinte coisa. Para alguns interlocutores, o sentido produzido pode trazer uma ideia de que ser gostosa diz respeito a uma idealização de imagem. Então, se eu pensar quando isso foi feito, esse anúncio publicitário, for um pouco mais a fundo, claro que o anúncio ele é antigo, tá? Se eu for um pouco mais a fundo e pensar que se trata do quê? Se trata ali de alimentos light. E o light seria para a pessoa emagrecer ou manter a forma. Então, esse e mais gostosa pode dar essa ideia de que, né, a pessoa teria ali uma imagem pré-estabelecida do que seria essa pessoa, né? Por isso que eu coloquei para vocês uma idealização de imagem. Então, pode sim trazer esse sentido, ok? Mas, como a resposta é pessoal, digo para vocês, o importante é você saber argumentar do porquê você concorda, por que você não concorda. Converse com alguém aí da sua casa, veja se eles concordam, se eles não concordam. Tentem ver ali qual é a crítica que eles podem colocar em cima disso. É sempre gostoso a gente debater esses assuntos, ok? Como prometido, nós vamos voltar a falar de funções da linguagem. Nós mostramos para vocês em aulas anteriores um esquema dessas funções da linguagem, falamos rapidinho sobre elas, somente nomeamos essas funções da linguagem, mas agora sim, a gente vai conseguir compreender um pouco mais. Por quê? Porque nós trabalhamos diversos textos, nós falamos de função de linguagem lá em uma reportagem, quando nós estávamos fazendo a leitura do final de uma reportagem. Depois nós falamos também de função de linguagem quando nós lemos um conto. Olha só como são coisas diferentes. E agora, nós voltamos a falar de funções de linguagem quando nós estamos falando de anúncio publicitário. Então, a gente vai entender como que funciona essa questão da função da linguagem. Então, eu tenho a função referencial. O que é a função referencial? É a que mais se aproxima da denotação. O que é a denotação? O sentido real das palavras. Lembram quando vocês aprenderam denotação e conotação? Ok? Então, o referencial é aquele que vai se aproximar, tá? Ali da denotação. Então, se a gente for pensar lá naquela reportagem de aulas anteriores, será que a reportagem se aproximava ali do sentido real dessas palavras, da denotação? Claro que sim, por quê? Porque a função referencial é uma ali característica, certo? Do gênero reportagem. Depois, nós temos a função emotiva. É centrada no locutor, né? Naquela pessoa que fala, que expressa por meio da linguagem verbal ou não suas emoções. É marcada por interjeições, tom de voz, adjetivação, pontuação. Para ficar isso bem fácil para vocês entenderem, então essa função emotiva, a gente consegue perceber, por exemplo, se a pessoa está brava com a gente só pelo tom de voz, né? Você percebe ali se a pessoa está mais carinhosa somente pelo tom de voz. Então, essa função emotiva, por isso que ela está centrada ali no locutor. Ela aparece também em poemas, ela vai aparecer nos contos. Lembra que a gente teve no conto bastante adjetivo para falar da princesa? Então, por isso ali, a função emotiva. Tem uma função conativa. Olha, muito cuidado para vocês não confundirem. É conativa, não é conotativa. São coisas diferentes, tá? Só para vocês entenderem. Conotativa é diferente de denotação, certo? Então, denotação no sentido real. Lembra em uma aula que eu falei para vocês assim, para vocês não esquecerem? De dicionário, tá? Então, denotação, certo? É o sentido real. Conotação são outros sentidos que a gente dá
para a palavra. Só que agora nós estamos falando de função conativa. Então, só para vocês não confundirem, conativa é uma outra coisa, certo? E é a linguagem como orientação. Então, por exemplo, viva, né? Saia de casa, saia à noite. Olha como está orientando. Então, é uma linguagem ali dos anúncios. Conseguem entender essa ideia de orientação, orientando alguma coisa? Então, função conativa. Depois, eu tenho a função fática. Elas são 6, tá? Essas funções. Tenho a função fática. O que ela é? Refere-se ao contato. Ela serve tanto para interromper como para prolongar a comunicação. Então, na função fática, quando a gente está lendo, por exemplo, nós estamos lendo um texto e diz lá, alô, depois diz, alô, quem fala? Então, estão vendo essas interrupções? Tá? Então, essa é a função fática. Ela serve tanto para interromper como para prolongar, ok? Tenho também a função poética, que, claro, vai fazer o quê? Referência à poesia, tá? Ou o uso de figuras de linguagem é marcante. Mas eu gosto sempre de lembrar, a função poética, ela não é exclusiva de poemas, certo? Por isso que eu não coloquei para vocês aqui poemas, eu coloquei poesia. Porque lembra quando nós conversamos sobre poesia, que a gente poderia ver poesia numa música, nós poderíamos ver poesia numa pintura, nós poderíamos ver poesia num conto, tá? Então, a função poética faz referência à poesia. E também tem ali o uso de figuras de linguagem. Lembram do conto que nós trabalhamos, que trouxe ali as figuras de linguagem? Não sei se vocês vão lembrar bem, mas dizia lá, a lágrima inchou. Como que essa lágrima incha. E temos a função metalinguística, que refere-se ao próprio código. Na aula anterior a gente falou sobre metalinguagem. Lembra o código falando do código? Para a gente terminar, nós vamos analisar aqui. Nós temos um aviso. Não remova este aviso. Temos duas linguagens, neste caso, que são letra A, fática e poética, letra B, metalinguística e conativa, letra C, referencial e emotiva, ou letra D, conativa e fática. E agora, será que você consegue lembrar? Olha só, metalinguística, por quê? Porque é um aviso falando do próprio aviso. E conativa, que tem ali a ideia de orientar, para você não fazer aquilo. Só para a gente revisar, o anúncio publicitário faz uso de linguagem verbal e não verbal. A linguagem possui diferentes funções, referencial, fática, emotiva, conativa, metalinguística e poética. O mesmo anúncio publicitário pode ser interpretado por diferentes caminhos, né? Depende muito ali do interlocutor. Deixo para vocês falar sobre consumismo, um filme brasileiro chamado 199, um supermercado que vende palavras, e um filme um pouco mais antigo chamado Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!